TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Mensagens de Inês de Castro. Inês de Castro, a nobre e bela dama decapitada no século XIV, traz-nos, através da psicografia de Chico Xavier, depoimentos surpreendentes que enriquecem e esclarecem este episódio medieval, uma linda história de amor. Boa tarde a todos e bem-vindos. E como estão a ver aqui, o João já pôs, vamos hoje falar na caridade segundo o Espiritismo. Falamos e falamos sempre, porque esta casa é uma casa de Jesus, portanto, falamos sempre com base nas palavras de Jesus e naquilo que Ele nos trouxe a todos nós. E, para falarmos sobre a caridade, podemos começar por relembrar a pergunta 893 do Livro dos Espíritos, que é o início do capítulo da perfeição moral, em que Kardec pergunta à espiritualidade superior qual é a mais meritória de todas as virtudes, tendo os espíritos respondido que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções, e que a mais meritória, portanto, é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Portanto, vamos ver primeiro o que é realmente a caridade. Em termos etimológicos, vem do latim caritas. Caritas, caridade, amor. O termo normalmente evoca imediatamente a ideia de esmola. Tanto que a expressão viver da caridade pública significa viver de esmolas. Não é? Em questões de sinónimos, é o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desamparados, e é a disposição favorável também em relação a alguém numa situação de inferioridade, seja essa situação física, psíquica, moral ou social. E significa também compaixão, benevolência e piedade. Jesus referiu-se várias vezes ao amor ao próximo, isto é, à caridade desinteressada. E se não, vejamos, eu trouxe alguns exemplos dos Evangelhos de Jesus. Ele disse-nos sempre que havia todos os mandamentos da lei de Deus, recebidos por Moisés, se podiam sintetizar em dois, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 10º, versículo 27, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E mais adiante, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40, ele diz, entre outras coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outra vez em Mateus, mas desta vez no capítulo 7º, versículo 12, diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. E Lucas traduz isto por: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E está no capítulo 6, versículo 31. O nosso querido benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, num livro extraordinário como todos os de Chico, mas este é doutrinário, que se chama Caminho, Verdade e Vida,
no capítulo 41 desse livro, Emmanuel diz que isto mesmo é a regra de ouro para nós realmente evoluirmos como deve ser. Então, a regra de ouro é esta: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Ou tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E isto é sinónimo de caridade. Caridade material e caridade moral. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos ensina que há duas espécies de caridade. Rosana, boa tarde. Não te vás embora, preciso falar contigo já agora que te vi. Desculpem-o à parte. Para o cristianismo, a caridade é o vínculo da perfeição. Diz-nos São Paulo, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14. E também diz que a caridade é a base das outras virtudes, que sem ela nada sou, nem nada se me aproveita. E aqui é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 3. Ou seja, quem pratica a verdadeira caridade ama mais a Deus do que a si próprio. E temos vários exemplos ao longo de todos os séculos, mas especialmente vamos falar do último século, do século XX, com a figura inigualável de Francisco Cândido Xavier, que é efetivamente o protótipo do homem de bem que vem no capítulo 17, Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto 3, chama-se o homem de bem, e vem lá enunciado tudo aquilo que a espiritualidade acha que tem que ser um homem de bem. E vamos vendo, lendo com atenção e até numa leitura superficial, que tudo aquilo que Chico fez é aquilo que está ali. Quando a espiritualidade diz que isso é que é o verdadeiro homem de bem. Então, nós temos realmente no Espiritismo essa figura admirável que foi Francisco Cândido Xavier a praticar a verdadeira caridade. E daí eu ter trazido uma fotografia dele para ilustrar este slide. Mas também está errado, não é a pergunta 866, mas sim a pergunta 886, desculpem, enganei-me. No Livro dos Espíritos, a caridade, como é óbvio, sendo o pilar, a base de todas as virtudes, não podia ficar esquecida. E Kardec perguntou à espiritualidade qual era, para Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade. E a resposta, reparem que é muito completa, muito simples e muito difícil ainda de ser aplicada por todos nós. Benevolência, isto é, complacência para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Quanto às duas primeiras, nós ainda vamos conseguindo dar um jeito, como dizem os brasileiros, nossos irmãos, e a trancas e barrancas lá vamos andando para a frente e umas vezes já conseguimos ser benevolentes e indulgentes. Agora, quanto ao perdão das ofensas, isso aí já é outro cantar, não é? É-nos muito difícil ainda perdoar. Perdoar integralmente, perdoar sem nos voltarmos a lembrar daquilo que a pessoa nos fez,
ou sem estar sempre de pé atrás com essa pessoa. Portanto, mas este foi o verdadeiro sentido que Jesus quis dar às palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. E realmente, normalmente, numa família unida, os irmãos perdoam-se uns aos outros as falhas, os erros que se cometam ou que eles cometam mutuamente. E nós temos que aprender a fazê-lo, porque temos realmente que nos dar conta que todos sem exceção, somos irmãos, vimos todos do mesmo Pai, que é Deus. Uns nascemos brancos, outros nascemos pretos, outros nascemos amarelos e outros nascemos índios. Mas todos, a fonte é a mesma. Somos todos irmãos de Jesus e filhos do mesmo Pai, que é Deus. E é bom que nos lembremos sempre disto. Portanto, digo-vos aqui, para o espiritismo cristão, a caridade não se limita à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, dos nossos iguais ou dos nossos superiores. A caridade mais desinteressada, aquela que Jesus mais apreciava, digamos assim, manda-nos ser indulgentes, porque nós próprios temos muita necessidade de indulgência, todos nós, sem exceção. E essa mesma caridade proíbe-nos humilhar o infortúnio, diz-nos o Evangelho, ao contrário daquilo que muitos de nós ainda fazemos. E já Gandhi dizia que aquilo que mais o impressionava nos fracos é que estes precisavam de humilhar os outros para se sentirem fortes. E não há dúvida que essa é a defesa de uma pessoa fraca pela necessidade de se sentir superior. Então, vamos ver então, efetivamente, que, como Jesus diz e como vimos agora aqui atrás, para Jesus, portanto, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ora, vejamos o que significa cada um destes pontos. Benevolência para com todos é o quê? É a boa vontade, é a condescendência, é perguntar-nos como deve ser a minha ação para com o meu próximo. E a resposta deve ser com condescendência, isto é, com boa vontade. Não é? Indulgência para com as imperfeições alheias. Significa sermos tolerantes e sermos clementes, termos clemência. E, portanto, podemos dizer, pensar, como é que eu devo julgar? Como é que eu devo avaliar o meu próximo? Com tolerância e com clemência. Porque, como Jesus disse, tratai os outros como quereríeis que os outros vos tratassem. E perdão das ofensas é a desculpa, é o indulto da falta, não é? O indulto, que é uma palavra muito usada pelos tribunais da terra, não é? O indulto das penas. É exatamente isso. O perdão é exatamente isso. Então, como é que eu devo receber o ato menos correto do meu próximo para comigo? A resposta só pode ser uma: com o perdão. Mas há também muitos modos de fazer a caridade. Por atos, que é aquilo mais comum, é o, digamos que eu pus-lhe o nome de método tradicional, por pensamentos e por palavras.
E no Evangelho, no capítulo 13.10, um espírito protetor, na sua mensagem, a certa altura, diz o seguinte: por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece do coração alivia-os. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. E este também é um modo de fazer a caridade. Portanto, vemos aqui, por aquilo que estamos a ver, que há N maneiras de fazer a caridade. Não é só a esmola. Abrange muitíssimo mais. Abrange todas as nossas relações sociais. E deve estar presente sempre no nosso dia-a-dia. Eu sei, é muito difícil e, de momento, ainda não o conseguimos fazer. Mas é um exercício como outro qualquer. E temos o dever de, cada vez mais, conseguirmos dominar-nos para nos melhorarmos e praticar realmente esta caridade abrangente, que essa é aquela que um dia, mais tarde, nos vai levar ao amor com maiúscula, ao amor transcendental. Portanto, vamos outra vez por pensamentos, através da prece, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz, ou seja, aqueles que são ignorantes das verdades espirituais e para os quais uma prece do coração os alivia, e por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. E aqui entra também, em linha de conta, a humildade. O não ficarmos melindrados, não ficarmos ofendidos quando alguém, para nosso próprio bem, nos diz, nos adverte, nos chama a atenção sobre coisas que anteriormente ou no passado nos fariam ficar todos abespinhados. Mas se começamos realmente a que a doutrina espírita penetre dentro de nós, reconheceremos que é o nosso orgulho que está a falar e, portanto, iremos acatar os bons conselhos que nos sejam dados. E esses conselhos, a pessoa que nos está a dar, está a fazer um ato caridoso. Mas também o Evangelho nos diz que devemos ter caridade nas relações tanto com os inferiores, como com os nossos iguais, como com os nossos superiores. E no livro Sinal Verde, também pela psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz diz-nos o seguinte, em várias lições, que eu vos trago aqui extratos de todas elas. Diz assim: o verdadeiro amor auxilia sem pestanejar. Noutra lição diz: o auxílio ao próximo é o nosso melhor investimento. Diz também: não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Olhem-me outra maneira de sermos caridosos. Gentileza e respeito no trato pessoal. São pequenas coisas do nosso dia-a-dia que, se não for a doutrina a falar-nos nela, nós nunca as consideraríamos como caridade. No máximo, podíamos considerá-las uma questão social, de boa educação. Mas vai muito mais além. É uma questão de espírito, é uma questão espiritual.
é uma questão que nos faz também, a pouco e pouco, aprendermos a tornarmos-nos melhores cristãos e, portanto, melhores espíritas. Quanto às relações com os nossos iguais, André Luiz também comenta o seguinte: nunca desestime a importância dos outros. E esta que é muito interessante: servir além do próprio dever não é bajular, mas sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Olhem que coisa, hein? Servir além do próprio dever não é bajular. E quantas vezes nos nossos empregos, aqueles que não gostam muito de nós, por um ou outro motivo, estão sempre dispostos a ver se trabalhamos além da conta e se não nos pagam horas extraordinárias e se os chefes gostam de nós porque somos realmente bons naquilo que fazemos e cumpridores dos nossos deveres, acham que estamos a bajular os nossos chefes. Mas os espíritas fazem-no por dever de consciência. E André Luiz diz muito claramente que servir além do próprio dever não é bajular ninguém, mas sim entesourar apoios e experiências, simpatia e cooperação. Não é bem o enfoque que normalmente se dá aos nossos colegas, não é? E quanto aos superiores, o que é que nos diz André Luiz neste livro fantástico que é O Sinal Verde? Ele afirma que a melhor maneira de reverenciar quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações, que vem ao encontro da pergunta do comentário anterior que ele fez sobre os iguais, que não era bajular, servir além do próprio dever. E aqui ele diz, a melhor maneira de reverenciar, ou seja, de ter, não é reverenciar no sentido de adorar, é no sentido de respeitar a hierarquia. Porque do lado de lá também há hierarquias. E muitas. E ninguém passa além delas. E são respeitadíssimas. E não é só hierarquias. Há disciplina. Há horários rígidos que se cumprem. Porque daquele lado, do lado lá, ninguém está ocioso nunca. E quanto mais elevado é o espírito, mais trabalho ele faz e tem. É tanto ou tão pouco o trabalho que faz que nem dormem. Também não precisam de dormir. Mas é exatamente assim. Portanto, há hierarquias, há respeito mútuo. Há respeito mútuo. E, portanto, a execução fiel das próprias obrigações é a melhor maneira de respeitar quem dirige. E é por isso que os bons trabalhadores, os trabalhadores espíritas, verdadeiramente espíritas, procuram cumprir escrupulosamente as suas obrigações para com o seu chefe, o seu diretor, etc. Mas sabemos também que a caridade pode ser material e moral ou espiritual. Vamos primeiro falar um bocadinho,
muito pouquinho, 2 slides só, sobre a caridade material, porque essa é a mais fácil e é aquela que nós mais facilmente fazemos. Sejamos espíritas, sejamos católicos, sejamos protestantes, ateus, até, sei lá, completamente indiferentes a tudo o que é espiritual, mas muitas vezes essas pessoas fazem caridade material. Então, vamos começar então pela caridade material e aqui na resposta à pergunta 888, a linha A do Livro dos Espíritos, diz-nos assim São Vicente de Paulo: sede, pois, caridosos, não somente com essa caridade que vos leva a tirar da bolsa o óbolo que friamente dais àquele que vos ousa pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Não é ficar à espera que o roto, o nu, o faminto nos venha pedir, nos estenda a mão. É sermos nós a estender a mão a todos eles. Então, a frase que Jesus disse, que a tua mão esquerda não saiba o que dá a direita, significa o quê? Significa que devemos dar, mas dar sem ostentação. Sem que a nossa mão direita saiba o que deu a esquerda. Se é preciso, escondendo uma da outra. Ou seja, que ninguém saiba que nós demos. Ou que haja muito pouca gente a saber. Dar discretamente. Sem que os outros saibam. Sem que eu me vanglorie de que dei. Porque eu fui ao centro e dei não sei quantos para eles poderem repartir. O centro, neste caso, agradece e muito, muitíssimo, porque há muita miséria oculta. Mas o que o centro e o espiritismo, a doutrina, nos ensina é que não devemos ir lá para fora, não é? Dizer aos outros que demos. Ninguém precisa de saber. O essencial é que Deus e o seu Filho Jesus e os amigos espirituais, neste caso Batuíra, o nosso mentor, saiba que a pessoa deu e que foi sincero. Aquela doação veio de dentro dela, foi realmente dada, muitas vezes até com sacrifício. Mas não precisamos de ir dizer aos outros: olha, eu este ano não posso dar um presente tão bom porque fui ao centro e tive que dar no centro. É escusado. Entendem? Isso é que é dar sem ostentação. Dar como o óbolo da viúva, do Evangelho. Ela estava ali, discretamente, pôs as suas 2 moedinhas e ficou sem nenhuma. É esse exemplo que nós devemos ter sempre em mente. Isso é que é dar sem ostentação. Que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. E também, quando se faz isto na rua, é dar uma palavra àquele que nos estende a mão. É desejar-lhe que tenha paz. Pelo menos um sorriso simpático. Não é um esgar, não é assim. É um sorriso aberto para ele, olhá-lo nos olhos. Pensar que quem sabe se eu já estive naquela situação, numa vida anterior. Ou quem sabe se amanhã não posso ser eu que estou ali. Então, essa é a caridade que Jesus quer que nós façamos. É a verdadeira caridade,
é que se faz respeitando a dignidade daqueles a quem prestamos assistência, seja ela de que tipo for. Mas a caridade, além de material, o Evangelho também e o Livro dos Espíritos também nos ensinam que pode e deve ser moral, espiritual. E essa é aquela que já estivemos a falar, do gesto, de afeto, de ajudar, de sermos gentis, etc. Mas também ainda na resposta de São Vicente de Paulo à mesma pergunta 888, a linha A, diz ele assim: nunca vos esqueçais de que o espírito, seja qual for o seu grau de adiantamento e a sua situação, como reencarnado ou errante, está sempre colocado entre um ser superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, em relação ao qual ele tem estes mesmos deveres a cumprir. Ou seja, nós temos espíritos abaixo de nós, inferiores, seja em termos morais, seja em termos materiais, e o que nós devemos fazer? Puxar por eles, através das ações, dos atos que nós fazemos, através do nosso dia-a-dia, da nossa conduta. É isto que São Vicente de Paulo nos quer dizer. E mais adiante ele diz: o homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E mais nesta altura, estamos a falar do século XIX, não é? Quando foi escrito o Livro dos Espíritos, 1857, em que havia uma diferença muito vincada entre as classes sociais. Aquilo que hoje, felizmente, já se está a diluir e a acontecer em muito menos países, embora ainda aconteça. Mas há já uma diluição de onde começa uma classe social e onde acaba uma e começa a outra, etc. No século XIX, isso não acontecia. Eram vincadíssimas as diferenças, até porque a chamada classe média estava a começar a emergir na sociedade. E, portanto, havia umas diferenças vincadíssimas. Então, daí também este aviso de Vicente de Paulo, embora hoje, noutras circunstâncias, também ainda precisemos desta lição, todos nós. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus olhos, diminuindo a distância entre ambos. E a seguir vamos ver bem o que é que a irmã Rosália, é um espírito que também contribuiu com várias mensagens, das quais 2 estão no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade moral. A certa altura, eu vou já passar, está no capítulo 13.9, quem quiser ir ler toda a mensagem, que é lindíssima, diz assim, a certa altura: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E eu vou fazer aqui uma pausa, que é para todos pensarmos bem, não é? Nos suportarmos uns aos outros. Começa logo em casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos ou mulheres, não é? Com os nossos sogros. Consiste em suportarmos-nos uns aos outros. Caridade moral. E diz ela, é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que vos digo, em saber calar
para deixar que fale outro mais tolo. E isso é que era bom, nós fazermos isso. Saltamos logo. Como se costuma dizer, salta-nos a tampa, não é? Logo, assim que achamos que aquilo não é bem, não é? Mas existe um grande mérito, diz-nos este espírito, em saber calar para deixar que fale outro mais tolo. E diz mais algumas coisas e depois diz também em ser surdo, para com a ironia que sai de uma boca ferina, de uma boca que está ali mesmo a querer magoar-nos. Calar. É como os macaquinhos, aqueles, não é? Não ouço, não falo e não quê? Não vejo, é isso. É a mesma coisa. E continuei ela mais adiante. Entretanto, reparem bem, entretanto, esta caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. É preciso ter sempre em mente que no pobre, rejeitado desdenhosamente, podeis estar a repelir um espírito que vos foi querido e que se encontra momentaneamente, em posição inferior à vossa. Então, digo-vos eu, depois de ter ido pesquisar, que há vários tipos de caridade moral. Há a caridade verbal, que são as palavras que consolam, que esclarecem, que edificam. É uma prece. Muitas vezes é o silêncio, como nos indicou a irmã Rosália, ou então a suavidade ao falar, que também é aquilo que nós, quando nos pisam, não é? O calito, a primeira coisa é imediatamente exaltar-nos. Não. É também uma forma de caridade, a suavidade ao falarmos. Há também a caridade mental, que é importantíssima. Eu diria que de todas estas que estão aqui enunciadas é a mais importante. E sabem porquê? Porque a doutrina ensina-nos que ao pensarmos já estamos a atuar. Não precisamos de falar. As ondas mentais vão ferir aquele que nos está a ferir se nós retrucarmos e fizermos o mesmo com eles. Antes de falarmos, a nossa onda pensamento, o nosso pensamento, a nossa onda mental já lá lhe chegou. Já fez o estrago, já fez o mal. Então, a caridade moral pode ser exercida através do nosso pensamento, de ondas mentais, sob a forma de perdão, de prece, que é aquela mais habitual para os espíritas que começamos ainda assim, muito incipientemente, a conseguir controlar-nos. Então devemos sempre recorrer à prece quando efetivamente nos insultam ou nós achamos que fomos insultados, porque muitas vezes também depende de nós. Depende da maneira como nós apreciamos as coisas, achar que os outros nos estão ou não a insultar. O outro pode até nem ter tido essa intenção. Nós é que lhe vamos dar. E imediatamente argumentamos mentalmente. Entramos em discussão, não, em vibração mental inferior. Portanto, temos que ter muito cuidado. Quando nos dirigem palavras que nós não gostamos de ouvir, e nos calamos, a onda mental que nós devemos emitir para aquela pessoa deve ser uma onda mental com base na prece. Prece por aquele que está ali
a dirigir-nos aquelas palavras, e prece para nós mesmos, para nos conseguirmos conter e nem pensar muito mal daquela pessoa, nem ouvir sequer o que ela nos está a dizer. Recolhermos-nos em prece. É difícil? Dificílimo. Mas como tudo na vida é uma questão de força de vontade e de exercício. É um exercício como outro qualquer. Então, ondas mentais sob a forma de perdão, de prece e de amor emitidas a favor do encarnado ou do desencarnado. Há também a caridade moral por meio de gestos, que é o afago, o abraço, um aperto de mão caloroso, um beijo fraternal, um sorriso, não é? Um carinho. Há também a caridade moral passiva, que é aquela que já falámos, que é o silêncio perante uma ofensa e a atenção ante um desabafo. As pessoas muitas vezes precisam de falar e nós muitas vezes não temos pachorra nenhuma para as ouvir. E com o menor pretexto voltamos as costas, não é? É falta de caridade. Diz-nos Emmanuel, e conta-nos até uma história de Chico muito engraçada e muito séria, que um dia ele estava a sair de casa, já ia atrasado para o emprego, e tinha que apanhar uma caminhonete, um autocarro, e à porta de casa dele encontrou uma senhora que lhe queria dizer qualquer coisa, e que o parou, e ele disse ao dona fulana, não me lembro qual era o nome da senhora, agora desculpe, não posso, estou muito atrasado. Mas Chico, não, desculpe, não posso. E seguiu, muito apressado para ia continuar, e de repente surgiu, claro, Emmanuel. E disse-lhe, Chico, pare, volte para trás e ouça o que ela tem para lhe dizer. E o Chico, que era realmente muito obediente, muito disciplinado, como todos nós devíamos ser, realmente voltou para trás, deu os passinhos para trás e ouviu o que a senhora tinha a dizer. Falou com ela e, no fim, despediu-se, e quando ia já a uns passos de distância, Emmanuel, que estava ali com ele, disse-lhe, Chico, olhe para trás, veja o que lhe está a sair da boca à senhora não sei quantos. E ela voltou-se, e então da boca dela saíam notas musicais, saíam uma luz lindíssima. Era ela a agradecer por Chico a ter ouvido. E Emmanuel disse-lhe, olha Chico, ela está a fazer isto porque você ouviu. Imagina o que é que não sairia da boca dela se você se tivesse ido embora e não a tivesse ouvido. Portanto, vejam realmente a importância de não só sermos pacientes e ouvir os outros, e é realmente uma prova de caridade também. Ouvir as pessoas que precisam de desabafar. E há também, por último, a caridade moral que se faz quem tem mediunidade ou quem participa numa reunião mediúnica, que serve, como nós sabemos, as reuniões mediúnicas, única e exclusivamente, para amparo aos encarnados e desencarnados que ali são trazidos pela espiritualidade superior. Então, São Vicente de Paulo, mais uma vez ele vem-nos dizer que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres e que sem ela as outras não existem. Portanto, digo eu que a caridade é pôr em evidência o sentimento do amor através da sua prática. Logo, a caridade é nem mais nem menos do que o amor em ação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 15, mas no ponto 3, diz a certa altura Kardec,
Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E nós sabemos que a única condição para a transformação moral do ser humano está nesta máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É o ponto 10 do capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E é Paulo, o apóstolo, quem dá esta mensagem e diz o seguinte, logo no início: nesta afirmação encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E vamos terminar com uma, não podia deixar de ser, Emmanuel, Chico, e neste livro Caridade, uma lição que se chama Caridade e Esperança. E diz-nos assim Emmanuel: lembra-te da esperança para que a tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto não apenas a côdea de pão que lhe mitigue a fome, mas também o carinho da palavra fraterna com que se lhe restaurem as energias. Não apenas entregarás ao companheiro, abandonado à intempérie, a peça que te sobra do vestuário, está mal escrito, desculpem, do vestuário opulento, mas agasalhá-lo-ás em teu sorriso espontâneo, a fim de que se reerga e prossiga adiante revigorado e tranquilo. Não olvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora. Pois, qual acontece ao campo da natureza em que o sol, 1000 vezes injuriado pela treva, 1000 vezes responde com a benção da luz dentro da nossa vida, assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a oportunidade de servir e aprender, resgatar e sublimar todos os dias. Não te faças palmatória dos próprios irmãos, aos quais deves a compreensão e a bondade de que recebes as mais elevadas cotas do céu, na forma de auxílio e misericórdia em todos os instantes da experiência. Não profiras maldição, nem espalhes o tóxico da crítica no obscuro caminho em que jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de se libertarem das algemas da ignorância. Recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. Seja onde for e com quem for, atenda à esperança para que o mundo conquiste a vitória a que se destina. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece. E dar, com reprimendas, é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. À maneira de raio solar que desce à furna cada manhã restaurando o império da luz, sem reclamação e sem mágoa, sê igualmente, para os que te rodeiam, a permanente mensagem do amor que tudo compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. Então, tudo isto, dizemos nós, pode ser resumido no seguinte, que é o final de uma resposta, de uma mensagem de Santo Agostinho, na pergunta 919, a linha A.
que todo aquele que tem vontade séria de progredir explora a sua consciência, visando dela arrancar as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas do jardim. Este conhecimento de si mesmo, este autoconhecimento que Santo Agostinho, nesta mensagem que é fantástica, da 919A do Livro dos Espíritos nos dá, serve para todos nós, sem exceção. Vamos pensar nela e neste Natal pensemos em Jesus, deixemos um pouco de lado tudo aquilo que é mundano, os presentes, etc. Pensemos mais em Jesus, pensemos naqueles para quem o Natal é apenas e só a rua, as crianças que estão abandonadas, os países em guerra. Vamos pensar na paz de Jesus neste Natal e vamos tentar fazer de todo o ano 2016 Natal nascer nos nossos corações todos os dias, que a caridade possa ser o nosso estandarte em 2016. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Muita paz, bom Natal com Jesus no coração. E assim, queridos companheiros, por tudo que foi apresentado, nós somos obrigados a considerar que caridade não é assim tão fácil de fazer. Ela obriga mudanças da nossa personalidade, mudanças em todos os aspectos que nós possamos imaginar do ser humano. Certa vez nós estávamos na presença de Chico Xavier e naturalmente que deveria ter algum endereço e ele, naquilo que ele disse para mim, ele apontou e disse: filho, caridade é muito difícil de fazer. Quando nós pensamos que estamos fazendo caridade, estamos fazendo tudo errado. Virou as costas e foi embora. Para mim foi uma lição para que eu entrasse numa reflexão profunda. Devia ter algum endereço, eu devia estar fazendo alguma coisa, porque estava integrado na doutrina, numa grande casa, que é a nossa casa-mata em São Paulo, e que não estava muito de acordo. Mas uma coisa que a nossa Rosarinha, ela disse, caridade mental. Ela poderia ter se demorado mais um pouco, e ela sabe disso, que são as chamadas vibrações. Aí que a doutrina espírita ainda não explicou muito, ou nós não aprendemos o que são vibrações. O que é que são vibrações? Quem sabe, levanta o dedo. Diga. Nossa, que coisa feia, né? Levanta o dedo e fala assim, eu sei. Eu acho que eu sei, senhor. Eu acho que é aquilo que tem dentro da gente, que a gente acha que o pouquinho que a gente aprendeu, ou que a gente sabe, tentar colocar para fora numa vibração de amor. Tentar usar essa energia e alcançar algum lugar do mundo. Muito bem, muito bem. Ela falou na mental, é o pensamento, e que nós ainda não aprendemos. Pensamento é força, é vida e cria imagem. E nós temos essa experiência nas reuniões de intercâmbio mediúnico. O que é alguém pensar para nós, pensar. E repare, não há distância e não há fronteira. Certa vez nós estávamos em reunião e Batuíra veio
e disse, vamos vibrar para fulana, e estava no Brasil, vamos vibrar para fulana, porque está precisando das nossas vibrações. Ela estava vibrando contra nós aqui, contra a casa. E há uma coisa que achava que... Reparem bem, o pensamento é a maior caridade que nós possamos exercitar. Lembre-se, vibrações em todos os aspectos. Quando você pensa o bem, o amor, deu o exemplo do Chico, em que a senhora depois vibrou por ele, agradeceu e ficou plasmado nas vibrações, nas ondas mentais. Quando nós, através do pensamento, deseja ódio, vingança, descontentamento, queixa, mágoa, cria efeito. Mas vamos ficar nas vibrações propriamente dito. Quando nós, isto é a doutrina, pela experiência, vibramos contra qualquer um de nós, as entidades espirituais daquele nível, se você vibrou ódio, são de ódio, elas vêm ao teu encontro. Pensei naquela pessoa e senti-me tão... Bom, mas não, se não está... O mais fácil é a gente conversar assim uns com os outros. O difícil é a caridade mental. Reparem bem, exercitem bem isso. O pensamento, quando ele é transmitido e enviado com muito amor, por isso que nós dizemos, aqui na casa e também no Brasil, vamos vibrar por aquele nosso irmão, pela nossa irmã que está em problemas, tem problemas de saúde. Quando você vibra, ou quando você ora, as entidades ligadas ao bem, ao amor e à luz, elas projetam e vão ajudar. Deu para perceber? E por vezes nós fazemos isso sem se aperceber o malefício que isso faz ao próximo. Um pensamento. A oração emana a vibração, né? Mais ou menos. Isso ainda, nós na doutrina devemos ir mais longe para que isso fique um pouco mais marcado. Vamos vibrar. Vamos fazer vibrações, vamos entrar em vibrações. Você vai para mais alto, quando você quer vibrar positivamente. Você vai ao encontro das entidades de luz. E se houver mérito daquele que ora e daquele para quem a oração é dirigida, os espíritos da paz e da luz vão ao encontro. É muito importante isso aí. E é de uma importância muito grande e eu falo da experiência própria. Pensamento é força, é vida e cria imagem. E isso hoje até a ciência já está chegando um pouco lá. Por isso é que o Cristo disse, orai e vigia. Mas nós estamos, em vez de vigiar a nós, estamos vigiando o outro. Vigiar os nossos pensamentos. O que é que nós queremos e o que nós desejamos para o outro. Caridade em termos de falar muito bem, mas a parte mental de vibração é muito mais importante e muito mais eficaz quando ela é feita para o bem. E é muito ruim quando você vibra no seu pensamento, que ninguém escuta, pensa que ninguém escuta, as entidades estão por perto e vão automaticamente a essa pessoa. E vibração cria doença e mata.
quando a pessoa vibra com muito ódio. O ódio mata. E nós temos experiências diariamente nas reuniões mediúnicas. E nos defrontamos com isso. E o Espírito nos diz, vamos vibrar, vamos orar, porque a oração, nesse caso, quando somos atingidos pelas vibrações, há necessidade que nós entremos em oração para se proteger, para se defender e para se livrar dessas vibrações que, bem, nós somos ainda espíritos muito atrasados. Ainda estamos vivendo em contacto com as regiões de um planeta muito próximo, onde ainda o mal impera. E nós estamos em contacto. Por isso, os nossos pensamentos, quando dirigidos para o bem, para os nossos irmãos, com muito amor, é a maior caridade que você possa fazer.